Por anos, me dediquei ao meu marido. Abandonei minha carreira. Cuidei da nossa casa. Apoiei cada passo dele. Até que um problema de saúde começou a destruir meu sorriso, minha autoestima e minha vida. Eu implorei por ajuda, mas ele dizia que o dinheiro estava curto, para gastar com tratamentos caros. O que eu não sabia é que, enquanto eu contava moedas para tentar sobreviver à dor, ele vivia uma vida bem diferente da que me fazia acreditar. Antes de eu te contar o que ele fazia com o nosso dinheiro, deixa seu like, um hype, e comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar. Agora sim. Vamos pra história. Meu nome é Mila, e tenho 33 anos. Eu me lembro perfeitamente do dia em que conheci Anselmo. Foi em uma festa universitária, uma daquelas noites barulhentas e cheias de risadas em algum subúrbio de Nova York. Eu era uma jovem cheia de sonhos, com a carreira na ponta da língua e um sorriso que, àquela época, eu sabia que era deslumbrante. Ele, charmoso e atencioso, parecia o príncipe encantado que eu sempre imaginei. 2 anos de um namoro intenso, de passeios no Central Park, jantares à luz de velas em pequenos restaurantes italianos, e promessas sussurradas sob as estrelas. Tudo parecia perfeito. Então, subimos ao altar, em uma cerimônia íntima em uma igrejinha charmosa no interior da Virgínia, jurando amor eterno diante de Deus e de nossos queridos amigos e familiares. Nossos primeiros anos de casamento foram o que eu chamaria de conto de fadas moderno. Eu, Mila, me dediquei de corpo e alma ao lar, deixando de lado minhas aspirações profissionais para ser a esposa que Anselmo sempre elogiou. Ele estava sempre ocupado com o trabalho, o que nos impedia de ter filhos, algo que eu, no fundo, sempre desejei. Mas eu o amava, e seu sucesso era, de certa forma, o meu sucesso. Cuidava da casa com um carinho que só uma dona de casa apaixonada podia ter, garantindo que cada canto fosse um refúgio para nós dois. As noites eram repletas de conversas, risadas e a sensação de que éramos invencíveis, um casal que irradiava felicidade para quem quer que olhasse. Mas a vida tem seus próprios planos. E no final do nosso 10º ano de matrimônio, o conto de fadas começou a se desintegrar, não com um estrondo, mas com um silêncio corrosivo. A linda mulher que Anselmo conheceu naquela festa, com o sorriso vibrante e a confiança de quem sabia o que queria, começou a desaparecer. E o motivo? Meus dentes. Sim, meus dentes. Parece bobo, eu sei, mas a verdade é que deixei de ir ao dentista. No início era apenas um incômodo, uma sensibilidade aqui e ali. Eu mencionei a Anselmo, claro, e ele, com aquela voz calma e persuasiva, dizia: Mila, meu amor, estamos passando por um aperto agora. A empresa está com alguns problemas, e preciso economizar cada centavo. Dentista é caro, você sabe. Segure as pontas mais um pouco. Prometo que assim que as coisas melhorarem, você será a primeira coisa na minha lista. Por amor, por acreditar em suas palavras e na sua suposta dificuldade financeira, eu tolerei. Eu confiei. Mas o aperto parecia não ter fim. E a cada mês que passava, a situação dos meus dentes piorava. Primeiro, eram pequenas manchas. Depois, a dor começou a aparecer, sutilmente, depois mais forte, até se tornar uma presença constante e cruel. Meus dentes começaram a apodrecer, e, um por um, eles caíam. Lembro-me da primeira vez que um dente se soltou enquanto eu escovava. O pânico me invadiu. Olhei para o espelho, e a imagem que via era assustadora. Meu sorriso, antes a minha marca, agora era uma coleção de buracos e dentes escurecidos, caindo aos pedaços. Eu implorava a Anselmo. Por favor, Anselmo, eu não aguento mais. A dor é insuportável. Parece que estão me torturando. Ele me olhava com um misto de impaciência e frieza. Mila, eu já te disse, não temos dinheiro. Você acha que eu gosto de te ver assim? Acha que eu não me importo? Tenho problemas maiores para resolver agora. Aquilo me cortava a alma. Onde estava o homem que me prometeu amor eterno? Onde estava a empatia, o carinho? Ele se tornou frio, distante. Quando a dor se tornava insuportável, e minhas lamúrias eram mais intensas, ele vinha com uma caixinha de analgésicos. Toma isso, vai aliviar. Aguenta mais um pouco, Mila. Os analgésicos aliviavam a dor por algumas horas, um breve respiro do tormento, mas não curavam. A ferida, a infecção, o apodrecimento, tudo continuava ali, me consumindo. As noites eram as piores. Eu rolava na cama, a dor latejando em cada nervo do meu rosto. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto, molhando o travesseiro, enquanto Anselmo dormia profundamente ao meu lado, alheio ao meu sofrimento. Eu me sentia sozinha, desamparada, e o amor que eu sentia por ele começou a se misturar com um ressentimento amargo. A cada dia que passava, eu me olhava no espelho e via não apenas a decadência dos meus dentes, mas a decadência de quem eu era, da minha autoestima, do meu valor. Anselmo não estava me salvando, ele estava me afundando. Aquele sorriso. O sorriso de Anselmo naquele dia. Eu deveria ter desconfiado. Depois de semanas de lamúrias intermináveis da minha parte, e quem me culparia? A dor era minha constante companhia, uma sombra sempre presente. Ele finalmente pareceu ceder. Mila, meu amor, ele disse com uma voz que tentava soar carinhosa, mas que para mim já soava oca. Estou cansado de te ver assim. Prepare-se, tenho uma surpresa para você. A solução para o seu problema. Meu coração, que estava tão acostumado com a dor e a decepção, deu um leve sobressalto de esperança. Seria ele, finalmente, me levando a um dentista de verdade? Um lugar limpo, com profissionais competentes. A imagem de uma clínica brilhante com equipamentos modernos passou pela minha mente. Eu estava tão desesperada por um alívio que me agarrei a essa pequena fagulha de esperança. No carro, o caminho parecia interminável. Anselmo estava ao volante, e de vez em quando, eu o pegava me olhando pelo canto do olho com aquele sorriso. Não era o sorriso carinhoso de outrora, mas um que beirava o sarcasmo, a ironia. O sorriso de quem sabe de algo que você não sabe, e que não é algo bom. Um calafrio percorreu minha espinha. O medo começou a apertar meu peito. Onde ele estava me levando?
Perguntei uma ou duas vezes, mas ele apenas balançou a cabeça dizendo: É surpresa, Mila. Você vai gostar. Sua voz era evasiva, e eu senti um nó na garganta. Dirigimos por estradas cada vez mais isoladas, saindo da movimentada área urbana e entrando em um emaranhado de árvores. A paisagem mudou de edifícios altos para densas florestas. Minha apreensão crescia a cada quilômetro. O sol começou a se pôr, e a escuridão crescente só aumentava a sensação de que algo muito errado estava para acontecer. Finalmente, ele parou o carro. Em meio à densa vegetação, um pequeno estabelecimento se revelou. Não era a clínica dos meus sonhos, nem de longe. As paredes eram feias, com a pintura descascando em grandes nacos, revelando a sujeira e a umidade por baixo. Parecia estar caindo aos pedaços, abandonado por décadas. A placa, se é que havia uma, estava ilegível. Chegamos, Mila, a sua salvação, Anselmo anunciou, com um tom que não condizia com o cenário. Eu olhei para ele, depois para o lugar. Meus olhos se arregalaram. Anselmo, o que é isso? Onde estamos? Minha voz saiu num sussurro quase inaudível. É o consultório que encontrei. Disseram que é ótimo e muito em conta. Ideal para nossa situação atual, não acha? Ele respondeu, com aquele sorriso debochado de volta. Antes que eu pudesse protestar, a porta rangeu e se abriu, revelando a figura que me fez sentir como se tivesse entrado em um filme de terror. O homem que saiu estava uniformizado, sim, mas seu uniforme era manchado e amassado. Ele era barbudo, com olheiras profundas que pareciam afundar em seu rosto pálido e sujo. Seu cabelo estava despenteado, e seus olhos, por trás de óculos embaçados, tinham um brilho estranho, quase insano. Eu juro que pensei estar em um pesadelo. Ele se aproximou com um sorriso amarelo, revelando dentes podres e amarelados. Olá, Mila. Anselmo me falou muito sobre você. Entre, vamos resolver esse probleminha. Sua voz era rouca, e um cheiro estranho, uma mistura de mofo e algo metálico, emanava dele. Eu recuei. Meu corpo inteiro tremia. Anselmo, eu não vou entrar aí. Você está louco? Isso não é um consultório. Parece uma casa mal assombrada. Não seja boba, Mila. É o único que podemos pagar agora. Você não quer se livrar da dor? Ele é um especialista em casos como o seu. Anselmo insistiu, empurrando-me suavemente para a entrada. Lá dentro, o cenário era ainda pior. O chão estava sujo, com manchas escuras que eu preferia não identificar. Os poucos instrumentos que vi sobre uma mesa empoeirada estavam enferrujados, sujos. Alguns pareciam ter sido tirados de um museu medieval de tortura. O ar era pesado, com um cheiro de desinfetante velho e algo mais, algo nauseante. O homem, que se apresentou como Dr. Victor, me indicou uma cadeira velha e rasgada. Minhas pernas estavam bambas, mas o pânico me impulsionou a sentar. Ele pegou alguns de seus instrumentos imundos e começou a examinar minha boca. O toque frio e metálico em meus dentes já doloridos era excruciante, e eu cerrei os punhos para não gritar. Ele murmurou algo inaudível enquanto examinava, seus olhos vagando de um dente para outro. Eu mal conseguia respirar, presa entre a dor física e o terror do lugar. Finalmente ele se afastou, com aquele sorriso perturbador. Bom, como imaginei, seus dentes não estão bem, vamos precisar de uma intervenção radical. Ele fez uma pausa dramática. Mas não se preocupe, Mila, eu já tenho a solução perfeita. Ele se virou e pegou algo de uma caixa no canto da sala. Quando ele se virou novamente, segurava nas mãos uma prótese. Não era o que eu esperava, não era bonita, nem discreta. Era uma prótese de ferro, bruta e pesada, com dentes que pareciam garras. Eu a fiz especialmente para você. Ele disse com um brilho de orgulho nos olhos. Caberia perfeitamente na sua boca. Forte, durável e o melhor de tudo, barato. Acabaria com a sua dor de uma vez por todas. Sem frescuras. Apenas precisaríamos extrair todos os seus dentes. Meu estômago revirou. Uma prótese de ferro. Na minha boca. O medo se transformou em terror absoluto. Eu não conseguia sequer processar o que ele estava dizendo. Aquilo não era um tratamento. Era uma condenação. Eu imaginava a dor, o peso, a humilhação de ter aquilo na minha boca para o resto da vida. Minha mente entrou em pânico. Não, eu não podia aceitar aquilo. Não importa o quanto doesse, não importa o quanto Anselmo me humilhasse, eu não seria submetida a essa barbárie. Em um ímpeto de desespero e coragem que eu não sabia que ainda tinha, pulei da cadeira. Peguei minha bolsa que estava no chão, sem me importar com o que o Dr. Victor ou Anselmo diriam. Eu precisava sair dali. Precisava respirar um ar limpo, longe daquele lugar macabro. Corri para a porta, minha respiração ofegante, o coração batendo descompassado no peito. Lá fora, o ar frio da noite me atingiu, mas não aliviou o terror que me dominava. Mila, volte aqui! Onde você vai? Ouvi os gritos furiosos de Anselmo atrás de mim. Você vai se arrepender disso. Você vai ver. É a sua única chance. Seu berro ecoou pela floresta, mas eu não olhei para trás. Corri o mais rápido que minhas pernas puderam, sem destino, apenas para longe. Longe daquele consultório dos horrores, longe daquele dentista assustador. E, mais importante, longe do homem que eu amei e que me levou a um inferno particular. Eu não iria aceitar aquilo. Jamais. A corrida desabalada para longe daquele lugar horripilante, daquele consultório, que mais parecia uma câmara de tortura, não apagou o trauma. A imagem do dentista com seus olhos insanos e a visão daquela prótese de ferro grotesca me assombravam. Eu mal conseguia fechar os olhos sem ver aquele metal enferrujado se aproximando do meu rosto. A dor física nos meus dentes se misturava com uma dor ainda maior, a da alma. Eu me sentia quebrada, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Quando voltei para casa, Anselmo já estava lá, com a raiva estampada em seu rosto. Ele nem sequer me perguntou como eu estava, como eu havia chegado, ou algo do tipo. Sua única preocupação era a minha ingratidão. Mila,
Estou profundamente decepcionado com você. Ele bradou, com a voz cheia de desdém. Eu tentei te ajudar, te levei ao único lugar que podemos pagar, e você age como uma criança mimada. Saiba de uma coisa. A partir de agora, não vou mais te dar nenhum apoio financeiro para essa bobagem de dentista. Se vira. Aquelas palavras foram um golpe. Eu o olhei, incrédula. O homem que jurou me amar, que deveria me proteger, estava me abandonando à própria sorte, em meio à dor e ao desespero. Meu mundo parecia desmoronar à minha volta. Sem o apoio dele, como eu conseguiria o tratamento? A dor latejava. Uma lembrança constante da minha situação precária. Minha mente começou a girar em busca de soluções. Eu não podia continuar assim. Viver com aquela dor era uma tortura diária, e a humilhação de ter meus dentes se desintegrando era insuportável. Minha primeira ideia, um vislumbre de esperança em meio ao caos, foi vender as joias que Anselmo havia me dado durante o casamento. Colares, anéis, brincos. Cada peça trazia uma memória, mas agora elas pareciam frias, desprovidas de qualquer sentimento bom. Contudo, rapidamente descartei a ideia. Vender as joias seria o último recurso. Eu queria tentar por mim mesma, com o meu próprio esforço. Então, decidi procurar emprego. Era a única maneira de conseguir o dinheiro que eu precisava. Lavei meu rosto, tentei esconder a miséria dos meus dentes com a mão, e saí para a rua determinada. Bati em portas de cafeterias, lojas de roupas, escritórios. Eu tinha algumas qualificações, experiências antes de me tornar dona de casa. Mas a realidade era cruel. Em cada entrevista, a mesma cena se repetia. Eu me esforçava para parecer confiante, para falar com clareza. Mas bastava um sorriso, um movimento que revelasse o estado da minha boca, para o semblante do entrevistador mudar. Poderia sorrir para mim, por favor? Um gerente de loja de departamentos pediu, com um tom educado, mas com os olhos fixos na minha boca. Eu hesitei, meu coração acelerado. Abri um sorriso forçado, tentando mostrar o mínimo possível. A resposta era sempre a mesma. Agradecemos o seu tempo, senhorita Mila. Entraremos em contato, se houver alguma vaga que se encaixe no seu perfil. Mas o telefone nunca tocava. Ninguém queria uma mulher bonita por fora, mas desdentada como um tamanduá, como ouvi uma vez em um sussurro atrás de mim, quando saía de uma loja. As humilhações eram constantes. Cada rejeição era uma facada em minha autoestima já fragilizada. Eu me sentia invisível, indesejável. A cada não, a vontade de desistir aumentava. Por que continuar lutando se o mundo só me mostrava a minha imperfeição? As lágrimas eram frequentes, derramadas em silêncio, para que Anselmo não ouvisse. Mas eu não podia desistir. A dor não me permitia. A vontade de ter a minha vida de volta, de poder sorrir sem medo, era mais forte do que a humilhação. E então, quando minhas esperanças estavam quase se esgotando, a sorte, ou o destino, me deu uma pequena janela de oportunidade. Eu encontrei um anúncio, entregadora de pizza. Os requisitos eram mínimos, ter carro, conhecer a cidade. E o mais importante, não exigia um sorriso perfeito para o atendimento ao público. Era a única função permitida que não me discriminava por minha falta de dentes. Agarrei essa chance com unhas e dentes, literalmente, com os poucos que ainda me restavam. O trabalho era duro. Horas a fio dirigindo pelas ruas de Los Angeles, enfrentando o trânsito, a pressa, a falta de gorjetas. Mas cada dólar que eu ganhava era um passo a mais em direção à minha liberdade, à minha saúde. Eu via naquele emprego não apenas uma forma de sobreviver, mas a chance de conseguir o dinheiro necessário para o meu tratamento dentário. Eu visualizava o dia em que poderia sorrir abertamente, sem medo, sem dor. As semanas se transformaram em meses. Eu guardava cada centavo, evitando qualquer gasto desnecessário. A dor ainda estava lá, mas a esperança me dava força para seguir em frente. Eu estava orgulhosa de mim mesma, de estar lutando por algo que Anselmo me negava. Um dia era uma noite típica de trabalho. Eu tinha uma entrega em um prédio de apartamentos luxuoso no centro da cidade. Estava chovendo, e eu estava exausta, mas a perspectiva de mais algumas gorjetas me impulsionava. Cheguei ao endereço, peguei a caixa de pizza quente e subi de elevador até o andar indicado. Bati na porta do apartamento e esperei. A porta se abriu lentamente e uma mulher surgiu. Ela era linda, com cabelos loiros que caíam em cachos sobre os ombros e olhos azuis que brilhavam mesmo na penumbra do corredor. Ela vestia um roupão de banho de seda e parecia ter acabado de sair de um spa. Ela me deu um sorriso educado, quase gentil, e eu me senti estranhamente confortável com a presença dela. Boa noite, ela disse, sua voz suave. A pizza chegou, querido. E então, ela chamou um nome que fez meu coração parar no peito, que me fez gelar até os ossos, apesar do calor da pizza em minhas mãos. Anselmo, a pizza chegou. Meu corpo ficou rígido. Meus olhos se arregalaram. Anselmo. O nome era o mesmo. Não podia ser. Era uma coincidência, certo? Deve haver milhares de Anselmos nos Estados Unidos. Eu tentei respirar fundo, mas o ar pareceu ficar preso na minha garganta. A mulher loira se virou para o interior do apartamento. Amor, a pizza está aqui. Você vem pagar? O tom dela era doce, íntimo. Nesse momento, uma voz masculina respondeu de dentro do apartamento. Uma voz que eu conhecia tão bem, que me assombrava em meus piores pesadelos e que, ao mesmo tempo, era a voz do homem com quem eu havia compartilhado 10 anos da minha vida. Estou indo, querida. O dinheiro não é problema. O impacto daquelas palavras me atingiu como um raio. A voz. A voz era inconfundível. Era a voz de Anselmo. Meu Anselmo. Não, não podia ser. A mulher loira chamando-o de amor. A voz dele respondendo com tanta familiaridade. A frase sobre o dinheiro não ser problema. A mesma frase que ele nunca usou para meu tratamento dentário, alegando falta de recursos. Minha mente estava em um turbilhão. A pizza em minhas mãos parecia pesar 1 tonelada.
Eu estava ali, uma entregadora desdentada e humilhada, ganhando trocados para me tratar, enquanto meu marido, o homem que me jurou amor eterno, estava em um apartamento luxuoso com outra mulher, e o dinheiro não era problema. A dúvida era um veneno que começava a corroer cada fibra do meu ser. Eu não sabia o que fazer, o que pensar. O choque me paralisou completamente. A voz, inconfundível. Minhas mãos tremiam segurando a caixa de pizza. Eu já sabia, no fundo, mas uma parte de mim ainda se agarrava à esperança de que fosse um engano, uma coincidência cruel. Mas quando ele surgiu na entrada do apartamento, envolto em um roupão de banho e cuecas, o ar foi roubado dos meus pulmões. O homem era Anselmo, meu marido. Nosso olhar se encontrou. O choque foi mútuo, intenso. Nos olhos dele vi uma mistura de surpresa e espanto. A surpresa de ser pego, o espanto da descoberta. Nos meus, a dor se transformou instantaneamente em uma fúria avassaladora e uma frustração que parecia queimar cada fibra do meu ser. O mundo, meu mundo, desabou de uma vez por todas. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma clareza brutal, dilacerando qualquer ilusão que eu ainda pudesse ter. Então é isso, Anselmo! Eu gritei, minha voz embargada pela raiva e pelas lágrimas que lutavam para não cair. Agora eu entendo os seus problemas financeiros. Enquanto eu sofria, enquanto eu me rastejava de dor e vergonha, você estava aqui, gastando e se divertindo com a sua amante. A mulher loira, que até então parecia uma figura gentil, ficou chocada com a minha explosão. Seus olhos azuis, antes amigáveis, se arregalaram. Ela olhou para Anselmo, depois para mim, e uma expressão de desprezo se formou em seu rosto. Anselmo, é essa a sua esposa? Ela perguntou, com um tom de voz que me atravessou como uma faca. Ela me avaliou de cima a baixo. E então, com um sorriso de escárnio, completou. Não é à toa que você prefere a mim. Aquelas palavras foram a gota d'água. A humilhação era demais para suportar. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a vergonha que eu havia guardado por meses explodiram em um único momento. Minha mão agarrou a pizza. Não pensei. A fúria me consumiu. Com um movimento rápido e desmedido, joguei a pizza diretamente na cara de Anselmo. O queijo derretido, o molho de tomate, a pepperoni, tudo se espalhou pelo seu rosto e pelo roupão de banho. Sem hesitar, esfreguei a pizza em sua cara, sentindo o calor da massa em suas bochechas. Faça bom proveito, Anselmo, eu gritei, minha voz rasgando o ar. Porque eu vou pedir o divórcio. O nosso casamento acabou aqui e agora. A mulher loira deu um grito, chocada com a minha reação. Anselmo, com o rosto ensopado de pizza e a fúria em seus olhos, murmurou, enquanto sua amante loira tentava limpá-lo freneticamente. Mila, você é uma galinha desdentada e ingrata! Suas palavras não me atingiram. O que antes me machucaria profundamente, agora era apenas o som de um eco vazio. Eu o olhei uma última vez com uma certeza absoluta. Aquele casamento não tinha nenhuma salvação. Não havia mais nada para ser salvo. Eu me virei e saí dali, sem olhar para trás, sem uma lágrima. Aquele era o fim. Os dias que se seguiram foram de uma libertação agridoce. Minha decisão estava tomada. Eu pedi o divórcio. Não houve resistência de Anselmo. Ele parecia mais preocupado em manter as aparências do que em tentar me segurar. Deixei Anselmo de vez. Deixei para trás uma década de uma vida que havia se tornado uma prisão de dor e humilhação. A primeira coisa que fiz, sem hesitar, foi vender as joias que Anselmo havia me dado. Elas não valiam mais a pena ser guardadas. Cada peça, antes um símbolo de amor, agora era apenas um lembrete doloroso de um traidor e um infiel. Eu as vendi, e a sensação de me livrar delas foi tão libertadora quanto a venda em si. Com o dinheiro obtido, eu finalmente tinha o valor necessário para o meu tratamento dentário. Eu encontrei um dentista de verdade. Um consultório limpo, moderno, com profissionais gentis e empáticos. A cada visita, sentia que estava recuperando não apenas meus dentes, mas a mim mesma. Eles removeram os poucos dentes podres que restavam e, um a um, foram substituídos por implantes dentários de qualidade. O processo foi longo, mas cada etapa era um passo em direção à minha nova vida. A cada novo dente, a cada sessão, minha autoestima ressurgia. Meu sorriso, antes escondido e motivo de vergonha, agora era de alegria e felicidade. A Mila desdentada e feia, a Mila que se arrastava pela dor e pela humilhação, ficou no passado. Ela não existia mais. Eu havia renascido. Com um sorriso renovado, minha vida também se renovou. Consegui um bom emprego, algo que me desafiava e me fazia sentir valorizada. Eu me sentia completa, forte, capaz. E, como o destino gosta de pregar peças e de trazer novas chances, a vida me surpreendeu novamente. Daniel, o dentista que cuidou de mim durante todo o processo, era um homem incrível. Diferente de Anselmo, ele era empático, gentil e um homem de bom coração. Ele via além da minha aparência, via a minha força, a minha resiliência. Com o tempo, nossa relação profissional se transformou em amizade, e lentamente, em algo mais profundo. Nós nos apaixonamos. Era um amor leve, verdadeiro, construído na base do respeito e da admiração mútua. Daniel e eu nos casamos em uma cerimônia simples, cheia de amor e esperança, e logo, o maior sonho da minha vida se tornou realidade. Eu fiquei grávida. A alegria foi indescritível para nós dois. Nós tivemos um lindo menino. Minha família. Minha verdadeira família. Eu estava completa. Quanto a Anselmo, o universo, de alguma forma, tratou de dar o troco. Soube que sua amante loira, a mesma que me humilhou, o abandonou. Ao saber que Anselmo se recusou a bancar meu tratamento, ela teria dito que não queria ficar feia e desdentada igual a mim, e que não queria sofrer como eu. A ironia era palpável. Anselmo até tentou se comunicar comigo, buscando uma reconciliação, mas era perda de tempo. Eu não queria saber mais nada dele. Minha vida havia seguido em frente, e ele não fazia mais parte dela. Hoje, olhando para trás, eu vejo que cada lágrima, cada humilhação e cada não que recebi me empurraram para a mulher que eu sou agora. Eu aprendi que a minha força não depende de ninguém além de mim mesma,
Que o meu valor não está no que eu vejo no espelho, nem no que os outros pensam, mas na minha capacidade de me levantar e seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Daniel me mostrou que o amor verdadeiro existe. Um amor feito de respeito, de cuidado e de apoio em cada passo. Ele não me salvou. Ele caminhou ao meu lado enquanto eu me salvava. E isso fez toda a diferença. Se um dia você se sentir quebrada, lembre-se, não é o fim. Você pode se reconstruir. Pode criar uma nova vida, mais bonita e mais forte do que a anterior. Eu sou prova disso. E, sinceramente, hoje, com meu filho no colo e meu sorriso de volta, eu só consigo pensar. Ainda bem que eu não desisti de mim. Obrigada por ouvir a minha história. Espero que de alguma forma ela inspire você a nunca aceitar menos do que merece. Um beijo e até a próxima.